Olá, eu sou Fabiane Lemos, psicopedagoga. Iniciamos agora a segunda aula da semana dos transtornos de aprendizagem. Dentro dos transtornos específicos da aprendizagem, temos o transtorno das expressões escritas, a disgrafia. Dentro dos transtornos específicos da aprendizagem, temos os transtornos específicos das expressões escritas, que se dividem em disgrafia e disografia. Hoje falaremos da disgrafia, mas antes falaremos sobre os critérios adotados pelo DSM-4 para os transtornos específicos das expressões escritas, que consiste na observação e atenção para as habilidades escritas a partir de testes que vão apresentar um déficit significativo na sua idade cronológica. Um outro ponto é o distúrbios da escrita, que vai estar diretamente relacionado às habilidades acadêmicas, vivenciadas no nosso dia a dia e cobradas na vivência escolar. Um outro ponto é os déficits sensoriais, que estarão presentes. Hoje, no Brasil, observa-se que 1,3% apresentam um problema de caligrafia significativo. 3,7% a 4% apresentam problemas de ortografia e 1 a 3% dificuldades nas escritas narrativas. Os principais pré-requisitos cognitivos para a aprendizagem da escrita. O primeiro parte da linguagem e da metalinguagem. A memória e a atenção são muito presentes para o desenvolvimento dessa escrita. Leitura, o estímulo à leitura, o acompanhamento da leitura, a observação desse aprendente nas grafias a partir da leitura. As funções executivas e as variáveis afetivas. Conceito de disgrafia. Disgrafia é um transtorno de escrita resultante de um distúrbio de interação visual motora que afeta a capacidade de escrever ou copiar letra, palavra ou número. Quais são as suas principais causas? Ela segue a mesma sequência dos transtornos específicos da aprendizagem. Os fatores etiológicos, fatores genéticos, neurobiológicos, perinatais e ambientais. A participação de diferentes áreas verbais que estimulam a escrita. Então, quais são elas? A percepção e a compreensão da mensagem facilita essa escrita. A transcodificação da mensagem vai conseguir com que a criança entenda e consiga interpretar para fazer essa escrita. O ato motor é um exercício contínuo do desenvolvimento da motricidade dessa criança. As principais patologias associadas à disgrafia são presentes a partir da desordem do aprender, a desordem do cálculo, a déficit de linguagem, déficit de percepção e principalmente das habilidades motoras. Os tipos de dislexia são presentes na dislexia motora, que nós conhecemos como discaligrafia. Ela se divide em algumas nomenclaturas que são direcionadas, principalmente quando nós estamos avaliando esse aprendente, nós temos que pontuar e classificar, direcionando qual é o tipo de disgrafia que essa criança tem. Criança, adolescente, que nós atendemos. Que esse aprendente possa saber em que realmente essa dificuldade está presente, esse transtorno está presente. A disgrafia de posturais, elas são relacionadas à má postura ao escrever. Muitas vezes, uma correção de postura com a criança resolve a relação da escrita. Disgrafia de preensão é o pegar no lápis, trabalhar a pinça dessa criança, o pegar. Isso nós podemos trabalhar com pregador de roupa. Disgrafia de pressão. Disgrafia de pressão, ela está direcionada
quando a criança você vê que ela escreve bem clarinho, mal você percebe essa escrita. Disgrafia direcionada. Ela não escreve na direção correta, da esquerda para a direita, ou então ela escreve na vertical, nas folhas do caderno. Disgrafia de giro. Ela é relacionada à grafia da letra A, da letra O, da letra D, da letra G, da letra F e da letra Q. A disgrafia de ligação é a relação entre a escrita cursiva e a bastão. A criança ainda está nessa transição. Disgrafia figurativa, ela vai retirando as letras, ela só faz a grafia da metade da letra, sempre faltando uma parte. Disgrafia posicionada, são aquelas crianças que estão ainda no espelhado, tá? Ainda escreve espelhado, escreve o B e o P com direções diferenciadas. Disgrafia relacionada ao tamanho, ou a criança escreve macrografias, letras muito grandes, ou micrografias, letras quase imperceptíveis. E disgrafia espacial, que é onde nós vamos trabalhar o freio inibitório dessa criança. O freio inibitório é as margens da folha a qual nós estamos escrevendo. Ele saber que não, de uma página para outra, ela tem que seguir uma sequência vertical. Tratamento da disgrafia. O tratamento ele pode se iniciar precocemente, passando por 3 pontos principais: acomodar, modificar e remediar. A remediação é onde nós vamos elevar esse nível, que ela perpassa por 3 fases principais: a taxa de produção, o volume de trabalho e a complexidade da tarefa. Acomodar. Acomodar é reduzir o impacto que a escrita tem na aprendizagem ou expressão de conhecimento, sem alterar substancialmente o processo ou produto, considerando as alterações. A taxa de produto são as obras que serão realizadas por esse aprendente. Permitir que essa criança ou esse adolescente tenha mais tempo para a execução. Incentive a habilidade de digitação para que ele desenvolva a coordenação motora fina. O volume de trabalho a ser produzido, ele deve fornecer um controle parcial. Estimular o preenchimento de cabeçalhos, reduzir os aspectos de cópia nos trabalhos, porque aí você vai fazendo muitas cópias e não conseguir fazer a grafia correta. Então, o estímulo das cópias, elas devem ser reduzidos. A capacidade da tarefa escrita. Por exemplo, pode trabalhar com fichários, a estrutura de organização através do fichário, para que ele possa conseguir compreender a sua escrita. Ensine fases do processo da escrita, que o que ele está passando naquele momento, ele consegue desenvolver cada dia mais. Ferramenta para os produtos escritos. Permitir que use letra cursiva. Caso ele ainda esteja na fase da letra bastão, estimule que ele dê continuidade, mas sempre continuando os contornos para que ele consiga fazer a letra cursiva. Permita que o aprendente mais velho escreva em linhas mais longas. Muitas vezes ele tem uma dificuldade de escrever em uma única linha. Permita com que ele consiga escrever em linha dupla. Assim, ele pode desenvolver no decorrer dos exercícios de intervenção. Modificação. Mude as atribuições ou expectativas para satisfazer as necessidades individuais do aluno para a aprendizagem. É importante identificar, após a fase da acomodação, identificar como essa criança ela está se desenvolvendo motoramente.
e permitir que dentro da especificidade dela, daquela dificuldade que ela está, realize a intervenção direcionada. Remediação é providenciar instruções e oportunidades de aperfeiçoamento à caligrafia. É onde nós vamos trabalhar o brincar com a argila, para desenvolvimento da musculatura dos dedos, copiar letras a partir de moldes, estimular a escrita de cobrir, como cobrir mapas, fazer os desenhos referentes ao assunto. Essas atividades estimulará bastante a criança. Intervenção. Como nós podemos realizar? Vamos iniciar um exemplo. Observem aqui ao lado uma atividade chamada fóssil. Nós podemos pegar a massa de modelar ou construir junto com a criança ou com o aprendente a massa de modelar caseira. Vou estar postando no grupo do WhatsApp. Fique atento. Essa massa vai favorecer o trabalho da coordenação motora dessa criança. Você pode pegar os brinquedos e fazer moldes. E assim você vai estar fazendo os fósseis na sua casa. Pode trabalhar também argila, facilita você fazer o desenvolvimento motor. E vai trabalhar diretamente com a proposta do fóssil, porque você vai trabalhar com a secagem, onde você vai estar trabalhando com o tempo, a relação de tempo com essa criança, onde ela vai ter que esperar que a argila seque para que ela possa ver o fóssil pronto, utilizando os bonecos como moldes. Um outro exemplo é a pintura com giz de cera. Nós podemos usar várias formas de pintura e também o uso do giz de cera. Ele facilita bastante a estimulação da coordenação motora fina com essa criança, com o seu aprendente. Nesse exemplo que nós estamos mostrando aqui, nós vamos trabalhar com ele fazendo o lápis. Coloque o apontador e solicite que ele faça o exercício de apontar o giz de cera. Apontando o giz de cera, ele vai gerar aquela farinhazinha que fica do pó. Esse pó vai ajudar com que ele tenha que colocar, primeiro solicite que ele faça um desenho e nesse desenho ele vai colocar as cores dos pós, onde ele vai ter que pegar com a ponta dos dedos, fazendo formato de pinça, para que a gente estimule a escrita dessa criança, a estímulo da escrita de pegar o lápis. Um outro exercício é o exercício do pontilhado, que nós vamos estar trabalhando o freio inibitório. Esse freio inibitório tão importante para a nossa escrita. A criança, o aprendente, saber o limite que ele tem para brincar, onde você pode brincar de fazendeiro, fechando as portas. Quem consegue fechar mais portas? Até chegar ao final. Bom, o último exemplo, pontinhos. Os pontilhados que nós usamos muito na educação infantil. Mas quando nós recebemos um adolescente, um adulto, que ele tem uma dificuldade significativa nessa escrita, nós trabalhamos de volta com o pontilhado. Trabalhamos também com o labirinto, para que ele desenvolva esse caminho, essa grafia. Para que serve o pontilhado? O pontilhado vai trabalhar na grafia da escrita cursiva, onde nós vamos trabalhar as formas, os contornos e pode desenvolver cada dia mais. Nossa aula chegou ao fim. Espero você durante todos esses 10 dias. Nós teremos participação de muitos profissionais. Essa semana vai ser aulas gravadas. Amanhã eu encontro você com disografia. Mas eu quero falar com meus amigos, meus companheiros que estão comigo nessa jornada, nessa semana de aprendizagem, dos transtornos de aprendizagem.
quero mandar um abraço para a minha querida Rosário, em Juazeiro do Norte, que está comigo também. Eliette, psicopedagoga, trabalha comigo lá no Despertar, em Juazeiro do Norte, com os nossos atendimentos. Um alô para minha querida aluna, Mônica, lá em Jardim, que também está participando da semana de transtornos de aprendizagem. Fábio Lemos, radialista do Crato, que todos os dias conta, fala conosco para estar nos divulgando. Luísa, que estará aqui conosco ao vivo, dando contribuições sobre suas experiências aqui na Semana de Aprendizagem. Uma psicopedagoga exemplar de Recife. Ana Leite no Crato, que está assistindo conosco e aprendendo. Rosenir Brito em Caruaru, que está nos acompanhando. Que bom que você está gostando. Estou muito feliz. Mateus dos Séries, em São Paulo. Obrigado por estar acompanhando e também participando da nossa semana. Ceneilton, meu querido, no Mauriti, participando conosco. Cleildo Lima, em Fortaleza. Que coisa boa estar lhe encontrando novamente aqui nessa semana de muita aprendizagem. E você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Até dia 10 nós temos as inscrições estão abertas. A carga horária da semana será 80 horas. Caminhar para o certificado. Muito obrigada a todos que estão presentes comigo. Não deixe de dar um like, me seguir no Instagram, psicopedagoga Fabiane Lemos, me seguir no Face, Fabiane Lemos, e me seguir aqui no meu canal. Muito obrigada e até amanhã. Conto com sua presença.